Porque para o Iaô, nada pode no candomblé. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, eu sou o Tom Lorê, esse é o canal Historiando Axé, e vamos conversar um pouco sobre o porquê e a mudança dessa visão dentro do candomblé na atualidade. O vídeo de hoje surge por conta de um comentário de um inscrito aqui do canal, do Augusto Terra, que ele colocou o seguinte: questionamento. Iaô não pergunta. Iaô aprende calado, fazendo e observando. Isto escutei na primeira pergunta que eu fiz logo assim que me iniciei, após minha saída na intenção de aprender sobre minha religião, e tive esta resposta. No candomblé nada pode, tudo é regra. E ensinamento que é bem sem generalizar nada. Por quê? Me pergunto, seria essa a resposta Iaô não pergunta para falta de conhecimento de repassar para o mais novo? Penso eu. Mas Orixá é sábio e aponta o caminho da sabedoria, penso. Então a gente vai partir desse pensamento, desse questionamento, e vamos responder algumas perguntas. O primeiro ponto é entender que no candomblé do passado, realmente, não querendo separar os candomblés, mas a visão do passado que se tinha sobre o candomblé, realmente se aprendia calado, sem maiores questionamentos. E isso acabou se tornando um problema para a atualidade. Porque no passado se perguntava para que se fazia determinadas coisas. Hoje em dia se pergunta para que e por quê. E qual o fundamento, qual o significado, qual a origem disso. Então os questionamentos são muito maiores. Os sacerdotes do passado não aprenderam dessa forma para passar da forma que hoje se questiona o candomblé. E nem todo mundo está, vamos dizer assim, preparado. Não estou menosprezando o conhecimento dos sacerdotes, dos nossos abás, porque o conhecimento que hoje eu tenho de candomblé é de forma mais aprofundada, porque eu tive muitos questionamentos também no passado. E muitas respostas que me foram dadas, eu achei muito superficial. Eu achei que não saciava a minha inquietação, o meu questionamento. Então procurei pesquisar, entender e compreender. E por entender e compreender muitas das coisas que às vezes eu bato muito na tecla aqui nos vídeos do canal, que o mais importante você aprende dentro da roça de candomblé, porque primeiro você tem que entender a sua liturgia, a sua origem e sua raiz, para depois você mergulhar no candomblé como um todo e compreender o candomblé como um todo. Porque se você não entende sua liturgia e depois não vai entender o candomblé, os conhecimentos que você vai obtendo do lado de fora, você vai batendo de frente com o seu candomblé, com a liturgia da sua roça de candomblé, com o seu axé da sua nação, e você vai ver que às vezes as coisas não se encaixam e você não entende o porquê. Então, primeiro entende as coisas dentro da sua roça, para depois você entender o candomblé e entrelaçando e usando o conhecimento da sua roça de candomblé como um filtro para as coisas indevidas que vai sendo publicadas e faladas e propagadas na internet, e até em livros como um todo. Não é porque um livro, o que vai sair naquele livro, por exemplo, vai ser válido para a sua liturgia ou para o candomblé como um todo, que às vezes é a visão daquela pessoa, a partir dos filtros que ela fez, do entendimento que ela teve sobre o conhecimento que chegou até ela. Então a gente não pode, porque é um escritor famoso, é uma pessoa, é um antropólogo, um historiador, que o conhecimento dele vai ser válido para você, e é válido, às vezes, realmente ter uma validade litúrgica para o candomblé, porque a gente precisa separar o conhecimento litúrgico do conhecimento acadêmico, a visão histórica do candomblé para uma comunidade religiosa e a visão histórica de um historiador, de uma pesquisa antropológica, de uma pesquisa etnográfica, que são visões diferentes. Por isso que eu falo da importância, por exemplo, de pessoas de dentro do candomblé, que já são iniciadas, já conhecem o candomblé, se formar na área de antropologia, na área de sociologia, na área de história, para ter uma visão de estudo historiográfico, antropológico, etnológico do candomblé de dentro para fora. Porque normalmente esses estudos acontecem de fora para dentro. Mas voltando ao assunto principal, o que falta muitas das vezes é esse conhecimento das respostas dos porquês e como surge, da origem disso. Porque na época, no passado, isso não era importante. Não havia esse questionamento, não tinha por que haver respostas para esses questionamentos. Porque esses questionamentos não eram feitos. E a forma de estudo do passado, de não questionar, mas sempre ouvir o conhecimento passado pelos mais velhos, no sentido de que você não ia questionar os seus mais velhos, ele ia ver se você era merecedor daquele conhecimento para te passar aquele conhecimento, passar aquela sabedoria, aquela cultura religiosa. E outro problema que eu vejo, de certa forma, é que muitos sacerdotes abrem roça de candomblé, mas não obteve todo o conhecimento necessário para abrir uma roça de candomblé, porque as pessoas se resumem muito ao fato de ter só 7 anos e obrigação dos 7 anos no chão, então ele sabe tudo de candomblé necessário para abrir uma roça de candomblé. E às vezes faltam conhecimentos mais de vivência dentro do candomblé, de conviver candomblé dia a dia, de anos e anos, o que acontecia diariamente no passado, porque normalmente as pessoas que se iniciavam no candomblé moravam perto da roça de candomblé,
vivia na roça de candomblé em todas as funções, todos os candomblés, e aprendi ali cozinhando na cozinha do axé, ouvindo as mais velhas falando, ali quietinho, só absorvendo conhecimento. O que é muito difícil na atualidade, pela correria do dia a dia, das pessoas trabalharem de segunda a segunda, às vezes, sem tendo uma folgadazinha na semana, no meio da semana, sendo o único dia, às vezes, que pode participar, estar na roça de candomblé. Então, isso acaba complicando o aprendizado, complicando o passar conhecimento. São vários os fatores que acabam contribuindo para que, na atualidade, a gente tenha alguns sacerdotes, sacerdotisas com mais dificuldade de responder determinadas perguntas, então acaba fazendo uso realmente de resposta como essa de que o Iaú tem que aprender quieto e calado no canto, só ouvindo e observando. Só que, de certa forma, isso também acaba sendo um problema, porque o Iaú, se só ouve e não questiona, não tira dúvida, pode tirar conclusões erradas e equivocadas sobre aquilo que ouviu, sobre aquilo que assistiu, e repassando até mais para frente um conhecimento equivocado, porque foi um conhecimento não adequado a uma forma de compreensão, de enxergar e ver aquela liturgia, aquele ritualístico, aquele orô, aquele fundamento, de forma errada. Estamos em outro tempo, o candomblé da atualidade, os sacerdotes estão muito mais preocupados em entender não só o que se faz, por que se faz, mas o porquê se faz aquilo, qual a origem litúrgica, o que fundamenta aquilo ali dentro do candomblé. O que dá um embasamento litúrgico, cultural e até histórico de se fazer aquilo e por que se fazer aquilo. E eu acredito que esses questionamentos acabam sendo importantes para que a gente consiga, para o futuro, para os nossos descendentes, deixar um candomblé muito mais firme, com uma base muito mais sólida, uma cultura muito mais rica e muito maior do que o candomblé que a gente passou. Não desmerecendo nossos abás, porque a gente está aqui, o conhecimento que a gente está, é justamente porque a gente obteve esse conhecimento, essa cultura religiosa dos nossos abás. No mundo dinâmico das redes sociais, no mundo dinâmico da internet, da fácil comunicação entre pessoas distantes e tudo mais, trocando e tirando dúvidas. Por exemplo, pode acontecer hoje um sacerdote entrar em contato com o babalorixá dele em uma ligação com um vídeo e perguntar: babá, estou passando por isso, ou ligando com o celular, mandar uma mensagem com o WhatsApp e questionar e ter uma resposta muito mais rápida do que no passado e só se podia aprender cara a cara, na presença de todo mundo ali junto dentro daquela liturgia e que não é momento também para questionar, porque você está ali preocupado em fazer a liturgia e tudo mais, então você não pode ficar parando para responder questionamentos. Mas, como eu faço e vejo muitos sacerdotes fazerem, enquanto está fazendo ali determinadas liturgias dentro do culto da sua roça de candomblé, ensinando, explicando por que se faz aquilo, qual é o significado daquela reza, o que quer dizer aquela cantiga, o que aquela faz, o que quer dizer aquela palavra em Urubá, o que aquilo quer dizer, por que se fala aquilo, por que não se fala aquilo, por que deve se fazer, por que não deve se fazer e tudo mais, justamente para alimentar que a juventude hoje tem muito mais questionamento pelo mundo, como eu falo, que a gente vê na atualidade, mais perguntas, mais questionamentos, então temos que estar preparados para esses questionamentos e terem essas respostas muito mais complexas, né? Respostas para essas perguntas muito mais complexas. Então, com relação à falta de conhecimento, não seria falta de conhecimento do sacerdote ou da sacerdotisa, mas falta de resposta para essas perguntas mais complexas, porque na época deles não era interessante perguntar esse tipo de coisa, não tinha nem por que perguntar determinadas coisas. Tá bom? Então espero que esse vídeo tenha ajudado a entender mais sobre essa complexidade do questionamento de Iaú, de respostas e tudo mais. E você gosta de vídeos sobre esses assuntos e ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados. Publicamos um vídeo sobre história, cultura e filosofia da religião de matriz africana aqui toda semana. Eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.